Amém. Que coisa boa, né? Poder estar na casa de Deus e poder ouvir a palavra de Deus. Então, eu e você somos privilegiados porque num ambiente como esse, né, um ambiente onde nós podemos ter as nossas vidas transformadas, né, pela palavra de Deus, transformadas pela ação poderosa do Santo Espírito na vida de cada um de nós. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você e eu coloquei o tema, né, da mensagem, a melhor notícia. Ui, que coisa boa, né? Eu dava um glória aí bem forte, um brado. Você tem a melhor notícia, amém? Nós temos a melhor notícia. É engraçado, né? Nós poderíamos até colocar a mensagem, né? Resgate News, poderia ser isso, não poderia? Resgate News, mas daí eu achei que vocês iam achar um pouco estranho, eu preferi colocar então a melhor notícia. Eu e você temos as novas do Evangelho, né? As boas novas do Evangelho. Eu quero, de uma forma, quero ler aqui o texto base. Sérgio, é você que está no comando aí, Sérgio? Deixa eu ver onde é que tu está. Ah, é o Serginho aqui. Se você tirar um tiquinho de retorno, acho que me ajuda. Mas é bem pouquinho. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 diz o seguinte. Ele é curtinho, acho que nós podemos ler juntos. O que é que vocês acham? Vamos lá? E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês podem ler sozinhos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tremendo, né? Só aqui já deu para a gente entender do que se trata, né? E eu quero então ler com vocês aqui, como uma forma introdutória, o Evangelho de Cristo Jesus é a melhor notícia que alguém poderia receber, pois é o poder de Deus para a salvação. Jesus deixou para a sua igreja a tarefa de pregar, de anunciar o Evangelho e alertar as pessoas da eminente destruição que sobrevirá sobre o mundo, como já aconteceu no passado. No Evangelho está a demonstração do amor de Deus, que enviou o seu amado Filho para a salvação de toda a humanidade. Amém? É a melhor notícia que nós poderíamos receber em tempos como esses, não é verdade? Então, para que a gente entenda um pouquinho, né, queridos, a respeito da salvação, a salvação em Cristo Jesus, né, como a melhor notícia, como uma notícia boa. A palavra diz, né, que são formosos os pés dos que levam, né, dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Então, a igreja do Senhor Jesus, que somos, né, eu e você, o corpo de Cristo, são formosos os nossos pés. Quão formosos são os pés da igreja, que anuncia as boas novas, as vivas de salvação para toda a humanidade. O primeiro pensamento, então, para você que está anotando, então, qual é a melhor notícia? A salvação em Cristo Jesus. Você pode repetir comigo? A melhor notícia é a salvação. Amém, glória a Deus. Eu quero ler aqui alguns textos, né, com você. Então, qual é a melhor notícia? A melhor notícia é que Deus enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade, para salvar todas as pessoas. Em João 3,16, um versículo bastante conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus para com toda a humanidade. Uma outra passagem ainda diz o seguinte, João, né, continuando ali no 17, 18, diz assim: porque enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, não é da vontade de Deus destruir as pessoas, né? Deus,
ele deu a salvação para as pessoas, porque o mundo já está debaixo de condenação. Então, isso é algo que a gente precisa levar em conta. O mundo está debaixo de condenação. A salvação está disponível para todos, e essa melhor notícia é a salvação em Cristo Jesus. Imagine você, se você tivesse a oportunidade, né, de dar uma notícia que fosse salvar a vida de milhares de pessoas. Vamos colocar algo aqui que de repente a gente possa entender. Imagine uma barragem, né? Isso infelizmente é comum, as barragens estourarem, né? Agora imagine se você está lá na iminente estouro de uma barragem e você tem a informação, e você pode pegar essa informação e sair, né, correndo e dizer: ei, você tem que pegar suas coisas e sair daqui, saia daqui, porque você está no curso, né, dessas águas, você está no curso dessa lama, desse lodo, né, você não pode ficar aqui, porque aqui está fadado está condenado, essa área toda está condenada, e você tem essa notícia. Então é uma boa notícia, não é verdade? Por quê? Porque já é iminente, já está certo que vai haver uma destruição, mas nós temos a palavra que vai levar as pessoas à salvação. Então, em Cristo Jesus, é isso, queridos, o mundo ele já está condenado, não é uma questão que Deus condenou o mundo, ele já está condenado, ele está fadado à destruição, e eu e você temos a boa notícia, a melhor notícia que alguém poderia receber: Jesus Cristo veio para te salvar, Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que recebe Ele como seu Salvador e Senhor. Amém? O amor de Deus pela humanidade. Deus enviou Jesus para salvar, não para condenar. O mundo já está debaixo de condenação. Jesus veio para nos resgatar, veio para resgatar todo aquele que crê no seu nome. A melhor notícia: Jesus veio para nos salvar. Deus Pai, no seu infinito amor, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para propiciar, ou para, me fugiu a palavra aqui, mas para nos conceder salvação. Amém? Romanos 5:8 diz assim: mas Deus, olha só que coisa maravilhosa, mas Deus prova o seu amor por nós, ou melhor, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aqui vem algo bem importante para que a gente pense. Então reflita comigo. Existe uma condenação já para toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus, o seu infinito amor, enviou Jesus, enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. E aqui diz o seguinte, que a salvação, ela não é para um grupo seleto de pessoas, não é verdade? Que às vezes a gente pensa assim: eu sou crente, eu sou uma bênção, né? E então eu sou salvo e o resto do mundo vai tudo para o inferno. Queridos, a salvação é para todos, para todas as pessoas. E você sabe que eu e você estávamos exatamente como aquelas pessoas estão lá fora? Porque aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, olha: mas Deus prova o seu amor por nós, né? Deus prova o seu próprio amor por nós, ou para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o Senhor nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, não é verdade? Então, ele não é o caso, né, de que no meio de pessoas tão más, de repente ele encontrou pessoas ali, oh meu Deus, que coisa mais linda, né? Pessoas sem pecado, sem mancha, sem defeito, pessoas que não pensam mal de ninguém, pessoas que estavam, não, queridos, todos nós, todo ser humano caído, né, sem Jesus, ele carece de salvação. E a Bíblia diz que o Pai prova o seu próprio amor, enviando Jesus para nos salvar, nos resgatar, quando nós ainda estávamos nesse estado de pecadores, pecando no pecado. Então Deus prova o seu amor, que Ele enviou Jesus para nos resgatar enquanto nós ainda éramos pecadores. Então Ele não salvou pessoas boazinhas, Ele salvou pessoas que estavam em pecado. Então, a salvação em Cristo Jesus é a melhor notícia. Por quê? Porque é para todos. É para todos. A salvação Deus não fez acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele disponibilizou a salvação para todo mundo, para todas as pessoas. O mais vil pecador, esse mesmo aí que está na tua mente, aí que você pensa, isso não tem jeito. Tem jeito. Jesus morreu por ele. Jesus também
proporcionou salvação para ele. Basta ele crer, basta ele receber. Ok? Então, a salvação em Cristo Jesus é a melhor notícia. Não existe privilégio, todos são beneficiados, toda a humanidade recebeu esse benefício, está disponível para todos. É só erguer a mão e dizer, né, confessar com seus lábios: Jesus, eu te recebo. Eu sei que eu sou pecador e careço, necessito ser perdoado, necessito ser salvo. Não quero sofrer a condenação que já está decretada para este mundo. Ok? Então, a salvação em Cristo Jesus é a melhor notícia. E nós somos gratos, né? Então, Jesus é para todos, sem acepção de pessoas, e nós temos como cristãos, aí sim, agora nós recebemos Cristo Jesus, podemos dizer: glória a Deus, obrigado, Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos alcançou, obrigado porque nós, como igreja, nós temos a nossa salvação, recebemos Cristo Jesus. Que graça, né? Que privilégio então para nós, que um dia alguém se dispôs, um dia alguém resolveu investir a sua vida, né? A gente tem aprendido que tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Tempo é vida. Ih, vocês estão desanimados hoje. Vamos lá, tempo é amém. Tempo é vida, né? Então, alguém investiu um pedacinho da sua vida para que eu fosse salvo, para que eu soubesse da salvação que estava disponível para mim. Alguém investiu um pedacinho da sua vida, né, para que você recebesse a salvação em Cristo Jesus. Então, nós somos gratos. Aí sim, aí você pode dizer que é um privilegiado, porque um dia alguém investiu a vida, né, o seu tempo, recurso financeiro, né, nos aconselhou, nos amou, nos aconselhou, nos trouxe para perto, insistiu muitas vezes, né, talvez você deu o bolo nas pessoas, algumas vezes te convidaram para alguma coisa e você disse não, e esse crente, né, está aí me cercando de todos os lados, mas um dia você disse sim, e a salvação em Cristo Jesus, a melhor notícia, chegou até o seu coração e você recebeu a salvação em Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Você está feliz porque você tem salvação em Cristo Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí então nós vamos para o nosso segundo ponto. Amém? O segundo pensamento de hoje. Então pense, nós temos a melhor notícia, a salvação em Cristo Jesus é para todos e é essa notícia boa. Por que, então, que a salvação é uma notícia boa? O segundo pensamento é, porque o mundo está debaixo de condenação. Você pode dizer comigo? O mundo... Olha só. O mundo está debaixo de condenação. Então, não é uma questão de que Deus, Ele veio trazer uma condenação, que Jesus veio para a terra para condenar as pessoas que não crescem no nome dele. Ao contrário, Jesus veio para a terra para que as pessoas que conhecem, que aceitam o seu nome, saiam da condenação que já estão. Então, um dia eu e você também estávamos nessa situação de separados de Deus, inimigos de Deus, longe da família de Deus, alheio às promessas de Deus, estávamos separados, longe da salvação. Eu não vou ter tempo aqui, né, para fazer o apanhado geral, né, como a gente ministra ali nas aulas de integração sobre o panorama geral da obra divina, o que Deus fez, mas brevemente é isso. Um dia o homem estava no estado perfeito diante de Deus, lá no Éden, mas ele caiu, ele pecou, e a Bíblia diz que toda a humanidade, juntamente com Adão, então passou a estar separado de Deus, distante de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que separação aqui é morte, significa, né, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a humanidade em Adão, toda ela destituída da graça de Deus, toda ela não tinha mais comunhão e passou a ser inimigo de Deus. A Bíblia diz, né, os vossos pecados, falando para a nação, né, de Israel, os vossos pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Então, os pecados, o pecado da humanidade faz separação entre as pessoas e Deus. Então, essa é a realidade. Mas, queridos, um dia Jesus veio, como nós já vimos anteriormente, Jesus veio, foi enviado à terra, foi enviado para a salvação de toda a humanidade. Então, o panorama geral da obra divina é o seguinte: o homem estava num estado perfeito diante de Deus,
Ele caiu, mas Deus tinha um plano de redenção para este homem. A humanidade toda está nessa situação. Mas todo aquele que recebe Cristo Jesus, que aceita o presente de Deus, que aceita a salvação em Cristo Jesus, então ele volta para esse estado de perfeição, para esse estado de salvação, de poder. Por que você pode orar? Por que você fecha os teus olhos e você ora e você tem contato com Deus? Por que Deus responde às tuas orações? Porque não existe mais inimizade entre você e o seu Deus. Porque Jesus Cristo resolveu essa parada para nós. Não é por mérito nosso, mas é por graça, salvação, é dom de Deus. Então o mundo está debaixo da condenação, mas, e aí eu quero me deter um pouquinho nesse ponto, para que eu e você, como igreja, possamos entender o nosso papel. Então olha só, existe uma boa nova, existe uma notícia, a melhor notícia que nós poderíamos dar para alguém, o que alguém poderia receber, mas por que é importante? Porque as pessoas estão num mundo caído. Elas ainda estão num mundo caído que vai sofrer uma condenação. E nós precisamos alertá-las. Então, para que você entenda um pouquinho a gravidade, você vai dizer assim, poxa, pastor, você está falando que sobre o tema da mensagem é a melhor notícia, mas agora você vai falar sobre condenação, sobre o mundo que está condenado, sobre o que virá sobre esse mundo, a destruição que virá sobre esse mundo condenado. Sim, eu preciso falar isso, por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que nós precisamos compreender os tempos. Nós precisamos ter discernimento do tempo em que a gente vive. Então, essa parte aqui do ponto 2 é para colocar eu e você na história, nos dias. Que dias que nós estamos vivendo? Quais são esses dias? Eu convido você para abrir comigo em Lucas 17, do 26 ao 30, que diz assim, Lucas 17, 26. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim nos dias em que o Filho do Homem for revelado. Alguma semelhança com os tempos atuais? Olha só, para a gente entender um pouquinho esse contexto aqui, imagine, os discípulos estão ali com Jesus, e eles estão ali de algum lugar, de algum ponto, onde eles conseguem ver Jerusalém, e eles veem as construções do templo, eles veem as pedras do templo, tudo muito bonito, e aí eles se admiram, e eles dizem, Jesus, que coisa mais linda, este templo, essa construção, como os homens construíram tão bonito isso, e Jesus começa a dizer para eles, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso que você vê, o mundo que você vê, do jeito que você está vendo, não ficará pedra sobre pedra. E aí então eles se assustam, Eles se assustam. Ah, Jesus, mas e agora? Como que a gente vai saber que isso que o Senhor está falando vai acontecer? Porque nós sabemos, queridos, que existe uma promessa de Deus, que Jesus vai voltar, buscar a igreja dele. E quem é a igreja? Eu e você, amém? Aqueles, quando eu digo eu e você, eu digo a igreja do Senhor Jesus, não só o pessoal da Resgate aqui, todos que recebem Cristo Jesus. Então, todos que recebem Cristo Jesus são a igreja do Senhor Jesus, e é esta igreja que ele virá buscar. Essa é a igreja que ele virá buscar. Então, nós sabemos que no dia, quando ele voltar, que ele buscar a sua igreja, depois, o mundo vai passar por um período de destruição. Eu não vou ter tempo aqui para entrar nas questões da falsa paz, disso, daquilo outro, eu quero ser bem objetivo. Então, virá uma destruição sobre o mundo. E aí os discípulos de Jesus perguntam, Senhor, como que a gente vai saber? Para a gente saber se é o tempo. E aí Jesus diz, olha, será como os dias de Noé. E aí talvez você, quando ele falou isso,
Os nossos irmãos lá, né, Pedro, Tiago, João, no barquinho, Pedro, Tiago, João, esses irmãos, eles sabiam o que era. Os discípulos de Jesus, eles sabiam do que Jesus estava falando, quando ele falou a respeito dos tempos de Noé. Por quê? Porque para o judeu, ele era bem estudioso, né? Eles passavam as tradições orais, eles sabiam, eles conheciam as Escrituras. Então, estava bem fresquinho na cabeça dos discípulos do que Jesus estava falando. Mas talvez eu e você, ou talvez você diga, pastorzão, mas peraí, eu não estou lembrado. O que aconteceu lá no período pré-diluviano? O que aconteceu lá que houve uma destruição e Jesus fez a referência? Quando vocês verem na geração que estiver acontecendo as mesmas coisas que aconteceram em Sodoma e Gomorra, as mesmas coisas que aconteceram lá na antiguidade, antes do dilúvio, é assim, essa é a geração que vai sofrer, essa é a geração que vai viver o final dos tempos. Então eu vou ler para vocês, Gênesis 6, 11 e 12 diz assim: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e, sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. O 13 diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então aqui dá para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, no período pré-diluviano. Ele diz que Deus fala para Noé: eu vou dar fim em tudo por causa da corrupção do gênero humano. Se você lê ali, né, o Gênesis 6, ele vai dizer assim, inclusive no próprio, né, enunciado da Bíblia, algumas Bíblias, algumas traduções, vai dizer assim, né, a degeneração do gênero humano. Ou seja, toda a terra, todos os homens, todos os seres, eles estavam corrompidos. Era uma corrupção, era uma depravação. Eles estavam totalmente entregues a si mesmos. E aí Jesus disse anteriormente lá, né, ele disse, olha, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, eles construíam as suas vidas e estavam totalmente distantes, longe de Deus. Queridos, nesse período, existem muitas especulações, e é óbvio que eu não vou ficar aqui, né, colocando minhoca na tua cabeça, né? Eu estou aqui para pregar a palavra, o que a Bíblia diz. Mas existe aqui uma coisa muito grave que aconteceu para esta humanidade, ao ponto de Deus dizer assim: eu vou destruir todos eles. Eles estavam totalmente separados de Deus, totalmente longe de Deus. Eles não cultuavam a Deus, eles não construíam um altar, eles não se prostravam diante de Deus, eles não levavam em consideração as coisas de Deus. Eles faziam as coisas mais perversas. Eles estavam totalmente longe de Deus. Alguma semelhança com os dias de hoje? A Bíblia diz que Deus olhou do céu e enxergou Noé, um homem. E a Bíblia nem diz que ele encontrou a família de Noé. Ele diz, eu encontrei uma família maravilhosa na terra, né? Pelo menos eu encontrei uma família. Não, a Bíblia diz que ele encontrou um homem, Noé, um homem justo e íntegro diante de Deus naquela geração perversa e corrompida. Queridos, é bem provável, né, que se nós fôssemos viajar no tempo e chegássemos lá talvez a gente ia ver aquelas manchetes tendenciosas, né, dos jornais, né? Um bando de extremistas, né, com Bíblia na mão, religiosos, estavam fazendo alguma coisa numa praça. Dias de Noé, né? Porque casamento, né, o homem continuar casado com uma só mulher e construir família e educar os filhos em princípios cristãos, isso é antiquado. Isso aí eram os relatos também que possivelmente aconteceram nos dias de Noé. Aí tem eu posso já ir adiante, mas eu queria que esse impacto, né, de a gente saber, porque, veja bem, é maravilhoso servir a Cristo, né? Nós nos alegramos, porque nós temos o nosso grupo familiar, podemos, né, contar com uma pessoa que cuida de nós, com um apacentador. Nós podemos ler a Bíblia, graças a Deus ainda, né, no nosso país, podemos ler a Bíblia livremente.
Graças a Deus nós temos um lugar para nós nos encontrar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus porque nós fomos alcançados, alguém falou de Jesus para nós. Então nós temos essa graça de Deus. Mas tem muitas pessoas que elas ainda, né, elas estão ainda escravas de si mesmas, que é mais ou menos o comportamento aqui que Jesus estava se referindo lá da época do período antediluviano. As pessoas, né, quando ele fala aqui, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Olha só, então antes do dilúvio, naquele período, esse era o pensamento das pessoas, né, no mais alto nível, né, do egoísmo, no mais alto nível, né, do cuidar de si mesmo, né, de preocupar-se só apenas consigo. Tristemente, né, a gente também vê relatos nos dias de hoje, né, as pessoas também com esse alto nível assim, de egoísmo, cuidando apenas de si, não olha mais para o próximo, não olha para as pessoas que estão em sua volta, muitas vezes até dentro dos próprios lares, nas próprias casas, né? Quanta gente, né, tão inundado, tão imerso nas redes sociais, no mundo virtual, mas tão distante do mundo real, né, que às vezes não sai do quarto nem para se alimentar. Talvez o pai e a mãe têm que levar lá, né, o prato de comida, como, desculpa a palavra, mas como quem leva às vezes para um bicho, né? O cachorrinho lá, deixa eu levar lá a raçãozinha. Então, assim, as pessoas estão mergulhadas no egocentrismo, no egoísmo, mergulhadas em si mesmas. E esse era o comportamento antediluviano. As pessoas estavam longe de Deus, a afeição, o amor uns pelos outros tinha se esfriado. E Jesus diz, quando o amor se esfriar, quando as pessoas, né, não se preocuparem umas com as outras, quando as famílias, né, estiverem dispersas, virá o fim. Esse é um relato, é um retrato de uma geração que está vivendo os tempos do fim. Então, é preciso nos situar nesse tempo. Nós, como igreja, somos privilegiados? Óbvio que sim. Mas nós temos agora a incumbência. Nós temos, assim como fomos alcançados, você tem a palavra que pode livrar a vida de uma pessoa dessa condenação. Note que Jesus fez alusão a 2 períodos. Ele fez um período do período antediluviano e depois, né, você vê que toda a terra foi reconstruída, né, e toda a raça humana através da família de Noé. Através da família de Noé, que foi salva pela arca, né, Deus começa a povoar a terra. Mas não muito depois, a galera começou a se corromper de novo. Ao ponto de ter uma cidade, né, uma cidade inteira, que Deus destrói aquela cidade por causa do mau comportamento, igual ao comportamento do período pré-diluviano. Interessante, né? Exatamente igual. Jesus faz a mesma referência. Ele diz, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Olha só, nos dias de Noé as pessoas se comportavam dessa forma. De igual modo, né, anos e anos e anos depois, lá no tempo de Ló, uma cidade, Sodoma e Gomorra, ela se comportava exatamente igual. E Jesus diz, olha, no tempo que você vê, lá no futuro, uma geração que viver exatamente como a cidade de Sodoma e Gomorra, a geração que viver exatamente como viveu o período pré-diluviano, é nesses dias, é nesse tempo que virá o Filho do Homem, que a destruição virá sobre a terra. E isso, queridos, nos dá um senso de urgência. Um senso de urgência. Pensa, você tem a melhor notícia, mas essa melhor notícia dentro da minha boca, fechada dentro do meu coração, ela não adianta muito, não é verdade? E aí então nós vamos agora para o terceiro ponto, que diz o seguinte: a melhor notícia. Por quê? E eu coloquei dessa forma, bem pessoal. Você pode salvar uma vida. Amém? Você pode salvar uma vida. Você poderia dizer para você mesmo, mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha só, que importante isso. Quando nós falamos, né, queridos, é muito legal, né? A gente vive como igreja, isso é tremendo. Mas quando a gente recebe uma palavra,
a gente tem a tendência de dizer, amanhã eu faço. Legal, o que você ouviu lá na igreja? Eu ouvi que ministraram lá que nós temos a melhor notícia. E essa melhor notícia é para ser anunciada. Né? E você fica com isso. Segunda, terça, quarta, melhor notícia, né? Melhor notícia, glória a Deus pela salvação. Vai vir uma condenação, tem uma condenação sobre o mundo, mas nós temos a palavra que pode livrar as pessoas. Glória a Deus, aleluia. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí vem o Luciano e ministra lá sobre o caminho da felicidade. Né? E aí a gente fica tudo, amém, glória a Deus. O que você ouviu lá no culto, né? Poxa, eu ouvi sobre o caminho da felicidade, né? Como é bom você andar no caminhos do Senhor, ouvir a palavra de Deus. Esse é o caminho da felicidade, dar atenção à palavra de Deus, receber a palavra de Deus nos nossos corações, ouvir a palavra de Deus, caminhar com pessoas que nos auxiliam. E aí você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas você não faz nada, nem com a mensagem do Evangelho, nem com a mensagem do caminho da felicidade, fica guardado no nosso coração. A palavra precisa ser multiplicada, né? Ela precisa ser vivida. Então eu dei esse exemplo, né, das duas últimas mensagens que nós ouvimos aqui, mas falando agora dessa mensagem, nós precisamos ir a campo, não é verdade? Nós precisamos tornar isso que nós ouvimos hoje, precisamos tornar ela relevante, tirando do nosso coração, através dos nossos lábios, né, levando essa palavra. Daí a gente generaliza às vezes, né? Eu vou falar vou falar para todo mundo. Eu sei, amém. Você pode ganhar milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mas sabe o que é melhor? Você começar ganhando um. Se você ganhar uma alma neste mês, aleluia, glória a Deus. Se você tirar uma pessoa de debaixo dessa condenação que já está para acontecer sobre o mundo, você salvou uma vida. E a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Jesus morreu por todos. Se você salvar uma vida neste mês, glória a Deus, aleluia. Por isso nós colocamos então esse desafio, você pode salvar uma vida. E eu quero ler aqui então Gênesis 7, é a continuação da conversa ali de Deus com Noé. Gênesis 7:1 diz assim: o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Nós sabemos, né, queridos, que a salvação, ela é pessoal, amém? É pessoal, eu tenho que decidir, não adianta, você pode falar o que for para mim, você pode investir na minha vida, você pode falar do amor de Jesus, mas eu preciso crer, eu preciso receber, eu preciso acreditar, eu tenho que querer, eu tenho que fazer minha parte, receber a palavra, confessar Jesus Cristo como meu Salvador. Mas tem uma coisa importante aqui. Jesus diz para Noé, né, entre na arca, você e a sua família. Mais adiante, Jesus diz assim, faça para você, Gênesis 6, antes um pouquinho, né, Gênesis 6,14 diz assim, faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Aqui, queridos, dá uma ideia bem legal para nós, né? Eu sei que é uma aplicação, eu vou usar aqui como uma aplicação. Ele disse, Noé, entre na arca você e a tua família. Quer dizer, antes ele disse, Noé, construa uma arca, faça assim, revista ela, então arca representando uma espécie, algo que pudesse nos levar à salvação. Jesus Cristo é a nossa arca, amém? E nós temos que entrar nela. Mas para entrar na arca, a pessoa precisa de alguém. Alguém precisa falar, alguém precisa dizer, olha, vem uma condenação para esse mundo aí, mas você pode entrar. Jesus é a arca, né? Fazendo a comparação aqui com a arca de Noé. Jesus é o meio para a salvação. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas note, queridos, que coisa maravilhosa, que Noé consegue levar a sua família. Amém? A Bíblia diz que Noé era justo. Justo é a posição de quem foi resgatado por Cristo Jesus. Amém? Então hoje nós sabemos, né, que a nossa posição diante de Cristo é de justificados. Ele nos justificou através do seu sangue, através da sua morte e ressurreição na cruz. Ele nos justificou. O justo detém a palavra, né? O justo pode ministrar a palavra. Noé foi salvo pela justiça.
ele foi considerado justo e ele também levou a sua família. Obviamente, né, vou deixar bem claro, a salvação é individual, mas para que haja salvação, alguém tem que dar um bom testemunho. A Bíblia diz que Noé revista, construa a arca e revista ela por dentro e por fora. Não dá a ideia para nós assim de que você precisa estar revestido de algo, cheio de algo? Podemos fazer essa aplicação, você cheio do Espírito Santo de Deus, revestido interiormente, né? Revestido pela palavra de Deus, né? Sabe que quando eu e você mudamos de dentro para fora, né, é a verdadeira mudança. Então, quando a palavra de Deus chegou no nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus chegou no nosso coração, houve uma mudança. E essa mudança é capaz, ela é ferramenta preciosa para a salvação de outro. Noé entrou na arca e com ele levou os seus filhos. Obviamente que os seus filhos também poderiam dizer não, né? Eles poderiam dizer não, não vou entrar, o pai é maluco, o pai é doido, não vou entrar aí. Mas pelo bom testemunho do pai, pela vida do pai, eles entraram, eles aceitaram uma salvação entrando na arca. Assim, eu tenho certeza que lá no teu ambiente de trabalho, no teu local de trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua família, lá na tua vizinhança, na tua rua, existe alguém que você pode levar a mensagem, a melhor notícia, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. O que é mais fácil? Eu pegar um megafone, passar lá na tua rua e falar do amor de Jesus? Ou você que senta, né, todo dia com aquela pessoa no teu local de trabalho, na tua faculdade, através da tua vida, através da tua ação, através do teu bom comportamento, porque você é revestido pelo Espírito Santo de Deus, porque você é cheio da palavra de Deus. Ele vai escutar a mim ou a você? Ele vai escutar você. Amém?